Fabiola, configura-se um crime de peculato a apropriação de bens móveis que estejam sob a guarda do funcionário público, do servidor público, do agente político, né? E o que se percebe é, pelo desenrolar último dos acontecimentos, especialmente muito significativamente a recompra do relógio para poder apresentá-lo, tendo sido ele vendido a uma empresa dos Estados Unidos, o que se verifica é uma societas séries, ou seja, um conjunto de atitudes de coautoria, de concurso de pessoas visando este fim, que é a apropriação de bens que seriam do Estado e que foram desvirtuados, foram desviados. E é muito difícil não se estabelecer uma participação do ex-presidente Bolsonaro, porque esses fatos foram praticados e realizados não por pessoas alheias a ele ou por sua própria vontade, mas por pessoas extremamente ligadas a ele, pessoas que são de sua confiança. O seu advogado participou desse fato, foi lá recomprar, ou seja, é muito difícil se excluir que o Bolsonaro fosse absolutamente inocente, que não tivesse nada a ver com isso e que os fatos teriam ocorrido à sua revelia. Pelo contrário, o que se vê no conjunto de todas as atitudes, desde a chegada das joias, dos colares, todo o comportamento com relação a bens que foram recebidos como presentes de Estado e apropriados, indica, sem dúvida nenhuma, a participação do Bolsonaro. Fica muito difícil Bolsonaro dizer que não tinha nada a ver com isso, não é? E é, Coração, portanto, mas extremamente professor, grave, extremamente triste. o professor, é até interessante isso que o senhor está falando, porque quando a gente vê o relatório de 105 páginas, a gente está falando sobre os pessoas próximas a Bolsonaro, auxiliares dele, e o maior beneficiário disso, ele, Bolsonaro. Por que ele também não é alvo dessa operação da Polícia Federal? Por que ele não foi incluído nessa operação, professor? Eu acho que há uma técnica de apuração que é recolher todos os fatos, a maior parte das provas estarem colhidas, para então aí chamar Bolsonaro. Bolsonaro já foi chamado a depor com relação a joias, mas agora os fatos se acumulam, né? Estes últimos acontecimentos com o envolvimento de um general é, de, de grande respeitabilidade, mas que se prestou a auxiliar o seu filho numa tarefa que não era tarefa para o filho. Estava envolvido o tenente-coronel, o major, estava envolvido os membros da sua segurança particular, o seu advogado, ou seja, é todo um conjunto agora. É muito mais significativo chamar o Bolsonaro para depor agora do que ter chamado antes. Então, o que é importante é seguir o dinheiro. Aonde foi esse dinheiro decorrente da venda do relógio lá nos Estados Unidos? É, é, como é que esse advogado pega esse dinheiro e vai recomprar esse relógio para reapresentá-lo, porque era obrigatória a apresentação. Então, toda a cena que foi montada de apresentação do relógio demonstra a intensidade do dolo, a intensidade da vontade da apropriação, né? E da obstacularização do peculato. É também aí um fato, um crime que está estabelecido na lei de anticorrupção, que é a questão da obstrução de justiça. Se fez aí uma obstrução da justiça no momento em que se dificultou a apuração do fato ao se fazer a recompra para esconder a venda e apresentar o relógio como se tivesse sempre se mantido na posse do clã Bolsonaro. Ou seja, então, O são vários professor, fatos que agora acumulam. mas o professor, Diga. mas o senhor está dizendo, né, que faz sentido eles fazerem essa operação, colherem várias dessas provas
e aí agora Bolsonaro prestar. Então, certamente ele será chamado para prestar um depoimento a respeito disso. O senhor acha que ele deve ser um alvo neste momento agora, o próximo momento da Polícia Federal? Sem dúvida. Completar tua pergunta, Se acumulam, né? E se afunilam no sentido do Bolsonaro. Não é? Já era evidente que nenhum desses seus fâmulos estaria agindo por conta própria. Mas agora os fatos revelam, os acontecimentos revelam mais claramente a participação de Bolsonaro. Esse fato do relógio, que depois foi apresentado como bem do Estado, né, é realmente extremamente significativo, né, demonstrativo de uma participação consciente e voluntária na venda e depois na ocultação das provas.